Vamos ao estudo da posição de uma reta em relação a uma circunferência. Para fazer essa análise, vamos antes rever aqui. A reta S é formada da seguinte expressão: AX mais BY mais C, que é igual a zero. E uma circunferência pode ser representada através de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Assim temos aqui a representação de uma equação da reta e a representação da equação de uma circunferência. Vamos analisar a posição da reta em relação à circunferência. Aí temos aqui três casos a serem analisados. Temos aqui que a reta S é tangente à circunferência. Quando acontece isso, ela está tocando a circunferência, a reta S, e esse ponto aqui é o centro da circunferência. E esse símbolo representa a circunferência. Para verificar se ela é tangente, vamos observar que a distância do centro em relação à reta S é igual ao raio. Isso aqui equivale à medida do raio da circunferência. Se ocorrer isso, a reta é tangente. Segundo caso, S é secante. Se S é secante à circunferência, observe que a reta corta a circunferência. Temos dois pontos que ela passa aqui na circunferência. Quando acontece isso, o raio, comparando o raio em relação a essa distância da reta para o centro, o que vai acontecer? A distância do centro para a reta é menor do que o raio. Ocorre isso secante. Se ocorrer esse último caso aqui, você observa o seguinte, que a reta S é exterior à circunferência. Para isso, observa aqui que a distância da reta para o centro vai ser maior do que o raio. Assim, a distância do centro C em relação à reta S é maior do que o raio. Se for maior, exterior. Se for menor, secante. Se for igual, tangente. Vamos verificar isso através do cálculo seguinte que iremos fazer. Temos aqui a fórmula D, que significa distância, só que essa fórmula é para você calcular a distância de um ponto em relação a uma reta. A distância do ponto C para uma reta, no caso aqui a reta S. Para achar essa distância entre o ponto e a reta, você usa a seguinte equação, onde A, B e C são os coeficientes da equação da reta, e esse x0 e y0 correspondem às coordenadas do centro da circunferência. Para fazer a comparação, iremos calcular que esse valor aqui corresponde a x0, esse valor corresponde a y0. Assim, o centro da circunferência será, se está menos, mais. Se está menos, mais. Assim, o centro é 2 e 3. Vamos verificar logo o raio. Para achar o raio, você pega esse valor e extrai a raiz, porque r ao quadrado é igual a 9. R será igual a raiz de 9. R será igual a 3. Assim, a medida do raio equivale a 3. Vamos agora calcular a distância, para calcular a distância em relação ao raio, para poder classificar em relação aos três itens anteriores. Para se calcular a distância, eu vou lembrar que aqui vale A, aqui vale B e aqui vale C. Vamos substituir na equação da reta, assim, D, que é a distância, aqui coloca em módulo, então aqui, que é um valor absoluto, a distância. Assim, para calcular essa distância, eu vou substituir. Quem é A? 3. Quem é o x0? 2. Quem é B? 4. Quem é o y0? 3. Mais, quem é o valor de C? Olhando aqui na equação, menos 8. Como é negativo, entre parênteses. Aí agora, passa aqui o traço. Vamos extrair a raiz quadrada. Quem é A? 3 ao quadrado. Mais, quem é o valor de B? O valor de B é 4 elevado ao quadrado. Assim, a distância D em módulo corresponde 2 vezes 3, 6. Mais 3 vezes 4, 12. Mais com menos, dá menos, fecha barra, e vamos dividir pela raiz quadrada de quem? 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16,
Aí o resultado será igual ao módulo, somando 6 com mais 12, 18, com menos 8, 10. Tudo isso aqui iremos dividir por 9 com mais 6, com mais 16, corresponde a 25. Quem é a raiz quadrada de 25? 5. 10 dividido por 5 corresponde a 2. Como é em módulo, valor absoluto. Observe que a distância D corresponde a 2 e o raio a 3. Assim, comparando em relação aos três casos, observe que D é menor do que o raio. Assim, quando D é menor do que o raio, o que vai acontecer? Quem é D? 2. Menor. Quem é o raio? 3. Qual é a posição? Nesse caso, vai ser secante. Dando sequência aqui, na letra B você tem a reta S, aqui você tem o coeficiente, que aqui você tem o número 1, que vai ser A, aqui você tem B e aqui você tem C. Aí iremos fazer o mesmo procedimento. Vamos ver quem é o centro. O centro é formado por x0 aqui, e vamos chamar de y0. Assim o centro será formado, está menos, mais, está menos, mais. E aqui você vai encontrar o raio, R ao quadrado é igual a 25. R será igual a raiz de 25. R será igual a 5. Assim já tem o centro e o raio. Agora vamos comparar em relação à distância. Para achar a distância, o mesmo procedimento da outra letra. D, aqui o módulo. Aí vamos substituir na fórmula. Quem é A? 1. Quem é o x0? Aí você tem aqui 3. A fórmula aqui, mais. Quem é B? 2. Quem é o y0? Você tem aqui, ó, 4. Mais 1. Temos aqui na equação que é o valor de C. Fecha. Tudo isso aqui dividido pela raiz quadrada de... Quem é o valor de A? 1 elevado ao quadrado. Quem é o valor de B? O valor de B, você tem aqui 2 elevado ao quadrado. Assim, a distância D corresponde a 1 vezes 3 é 3, mais 2 vezes 4, 8, com mais 1. Fecha o módulo. Tudo isso dividido por 1 elevado ao quadrado corresponde a 1. 2 elevado ao quadrado a 4, que é igual. Somando, 3 com 8 com mais 1, 12. Que eu vou dividir, que aqui está em módulo, mas posso tirar o módulo, está o valor absoluto, pela raiz de 5. Para fazer esse tipo de situação aqui, vamos racionalizar. O que é racionalizar? Repete a raiz duas vezes aqui, que está embaixo. Você repete a raiz de 5 em cima e embaixo. O resultado vai ficar 12, a raiz de 5, tudo isso dividido por 5 vezes 5, 25. Quem é a raiz de 25? 5. Aí iremos calcular da seguinte forma aqui. Ó. Vou multiplicar 12 vezes a raiz de 5. Que a raiz de 5 é aproximadamente 2,23. Tudo isso aqui você multiplica e divide por 5. Assim, ao multiplicar e dividir por 5, você vai encontrar o valor que é aproximadamente 5,35. Comparando a distância D em relação ao raio, você observa que a distância D, eu posso informar o que em relação? Que a distância D é maior do que o raio, porque é 5,35. Eu tenho 5,35 é maior do que o raio, que é 5. Quando ocorre isso, ela é o que? Exterior. Assim você vai fazer sempre a comparação em relação ao valor de R com a distância D. Basta trabalhar com a fórmula da distância e fazer esse seguinte cálculo. Aí no final você faz a comparação e classifica se é tangente, se é secante ou se é exterior.